Uma ótima tarde para você que já está antenado na nossa programação. Seja você muito bem-vindo, obrigado pelo carinho e pela companhia. Essa é mais uma edição do Podcast Executivo, o nosso canal informativo. Informações sempre com qualidade, credibilidade e muito conteúdo, levando para vocês grandes empresas, profissionais, especialistas dos mais variados segmentos. E nessa edição especial do Podcast Executivo, vamos falar mais de carinho, bem-estar, cuidado, amor. Vamos conhecer de pertinho um trabalho diferenciado da Aquarela Residencial Sênior. E para falar um pouco da Aquarela, trouxemos uma convidada também muito especial, que é a Juliana Araújo, sócia e diretora assistencial da Aquarela. Ela vai trazer um pouco da experiência, do conhecimento, da expertise dela dentro desse mercado. E a gente vai levar para vocês informações super relevantes dentro desse tema abordado hoje, aqui juntinho com vocês. Vocês já sabem, são sempre os nossos convidados principais, aí do outro lado da tela, participando, interagindo com a gente, trazendo sua dúvida, sua pergunta dentro do tema, e a gente leva para a nossa convidada que vai auxiliar vocês caso haja dúvidas. Interajam com a gente, participe, é sempre muito bom estar com vocês. Obrigado pela companhia. E o nosso muito obrigado também pela companhia da Juliana Araújo, que já está conosco. Tudo bem, Juliana? Boa tarde. Tudo bem, Luciano. Boa tarde. Obrigado por estar conosco, participando. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, a gente sabe que tudo é muito corrido, mas você disponibilizou um tempinho para poder trazer um pouco sobre esse trabalho de grande relevância e de muitos diferenciais, né? A Juliana, conversando em off, que também nos contou que é enfermeira, também é profissional da área da saúde, mas eu vou deixar para a Juliana falar um pouco mais. Juliana, antes da gente conhecer mais detalhadamente sobre esse trabalho tão bonito, né, que a Aquarela Residencial Sênior traz hoje dentro dessa área, o que de fato traz, na verdade, a Juliana para essa área? Então, já dei um spoiler, mas assim, como é que tudo acontece? Sempre foi apaixonada pela área da saúde? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Bem, Luciano, eu sou enfermeira, me formei em 2001 aqui na PUC, em Belo Horizonte, né? E em 2007, lógico que eu tive uma trajetória, né? Mas em 2007 foi algo muito marcante na minha vida. Foi quando eu comecei a ter os primeiros contatos com os idosos e com as famílias desses idosos, né? Então, era um trabalho que eu ia até a residência desses idosos, né? Com a proposta de prevenção, de promoção de saúde. Então, isso me encantou, né? Então, a vivência com esses idosos. Posteriormente, eu tive a oportunidade de adquirir um residencial sênior também. E lógico, né? Isso foi em 2009. E aí, vivenciando esse residencial, né? Lógico que a gente está sempre recebendo órgãos fiscalizadores, e é uma casa que é adaptada. E aí o sonho vai floreando, né? Vai crescendo. Aí veio o sonho de ter um local onde que fosse planejado, que fosse construído, que pudesse ainda oferecer mais segurança, mais conforto para esses idosos. É aí que surge o Aquarela. Aí surge o Aquarela fazendo um trabalho totalmente diferenciado, né? Hoje você, estando também à frente, não só, mas como diretora assistencial, mas tem toda uma equipe, né, que trabalha e faz a diferença para o Aquarela Residencial Sênior, né? Sim, sim, sim. Eu falo que isso aqui funciona, né? Não sou eu, mas existe por trás um time de profissionais e profissionais especializados, muito comprometidos com o cuidado desse idoso, né? Tem uma equipe multiprofissional, nós temos enfermeiros 24 horas por dia, são 7 enfermeiras no nosso time, geriatras, são 2 geriatras, 2 fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, nutricionista, psicólogo, enfim, cuidadores, além dos outros profissionais, arteterapeuta, musicoterapeuta. Então, é um time por trás deste cuidado. Agora, Juliana, quando a gente fala da Aquarela, desse time, dessa equipe, o atendimento, você considera ser um dos grandes diferenciais desse trabalho do Aquarela? Sim.
eu não tenho dúvida que o grande diferencial nosso hoje é o cuidado, né? Nós temos um cuidado individualizado que é elaborado por essa equipe multiprofissional que eu te falei. E é um cuidado que preza, né, que valoriza a autonomia, a convivência e o bem-estar desses idosos. Agora, quando a gente fala aquarela residencial sênior, para você, qual a grande missão? A grande missão é isso que eu disse, é esse cuidado individualizado, é esse olhar para cada para cada idoso, sabe? E é muito interessante, Luciano, porque não é o idoso, né? É o idoso e sua família. Hoje o nosso espaço ele é aberto para receber a família deste idoso 24 horas por dia. Nós falamos aqui que o abraço não tem hora, né? Muito então bom. A família pode vir qualquer momento para estar com esse idoso. Isso dá mais segurança, isso dá mais prazer, isso dá mais alegria para ele. Nessa área, você na área da saúde já há quanto tempo? Já há 20 anos. 20 anos de experiência já na área da saúde. Quando a gente fala de residencial sênior, na sua experiência, no seu olhar profissional, muito mais técnico, o que você observa sobre esse mercado? Muita coisa mudou de uns anos para cá. Como é que é esse seu olhar? Sim, muita coisa mudou. E a gente pode falar até pela questão do residencial, né? Que as pessoas antes tratavam de asilo, hoje um residencial sênior, né? O asilo de antigamente, eu falo que era para resolver uma questão da sociedade. A gente precisava tirar aqueles idosos, aqueles mendigos, aquelas pessoas e acolher. Era só acolher. Não, hoje não. Hoje é outra proposta, né? Eu falo que o conceito do aquarela, além desse cuidado assistencial, é a união do cuidado com viver bem, né? Então, assim, o residencial, além desse gerenciamento de saúde, tem a questão do conforto, do bem-estar, da segurança e principalmente da convivência. Então, mudou muito, né? E hoje, com esse envelhecimento populacional, a tendência é que somos carentes desse serviço, né? E a gente tem que buscar novos serviços para oferecer para esse. Então, muita questão que muita gente traz como dúvida, tanto é que pautaram muito esse trabalho da edição para que a gente pudesse, do podcast executivo, para falar pergunta. Existe uma grande diferença falando então de asilo para um residencial sênior. Sim, muita total, diferença. Como você Muita acabou diferença. de trazer, né? É um novo conceito, né? É muito diferente. O seu foco é no idoso, é no bem-estar, né? No bem-estar do idoso, na segurança da família. Então, o seu foco ali é aquela pessoa, é aquele idoso. Agora, Juliana, desafios. O que você observa ser ainda nessas áreas grandes desafios? Luciana, a gente tem desafios todos os dias. Verdade. E a gente aprende com eles todos os dias, né? A gente tem, eu falo que um grande desafio nosso aqui hoje são as pessoas, encontrar pessoas certas. Por quê? Porque nós estamos falando de um cuidado individualizado, de um cuidado humanizado, né? E o cuidado humanizado não envolve só pessoas, envolve o ambiente, tecnologia, né? Tudo que está ao redor ali que eu chamo de cuidado humanizado. Então, assim, eu acho que esse é um grande desafio e a gente está caminhando para superá-lo, né? Assim, vamos dizer. Hoje, assim, são muitas pessoas, nós temos 100 colaboradores aqui dentro. Nossa, bastante gente. E o que a gente fez recentemente? Revisitando os nossos processos, né? Nós contratamos uma coordenadora de recursos humanos justamente para sermos mais assertivos em pessoas. Então, assim, trabalhando o processo seletivo, que já é algo bem estruturado, bem sólido, mas com um olhar diferente, sabe? Então, essa pessoa veio para nos agregar na seleção de pessoas realmente com carisma, que fazem o que gostam, e a gente procura reter essas pessoas, lógico, identificando-as, reter. Por quê?
quando troca e isso acontece, isso deixa uma tristeza pro idoso. E a gente tem que ter esse olhar, né? O nosso foco aqui é a satisfação dele. Então, essa coordenadora de recursos humanos, ela vem com o propósito de treinamentos, de buscar uma política de retenção de talentos, de benefícios. Hoje a gente oferece plano de saúde, uniformes, vale alimentação, né, um ambiente prazeroso para eles atuarem. Então, eu acho que isso é um desafio e a gente está caminhando para que corra tudo bem. Juliana, na sua visão, você acha que o conceito de residencial sênior, ele vem crescendo no Brasil? Sim, vem crescendo. Vem crescendo porque é isso que eu falei, né? Muda. O conceito é outro, né? O foco é o idoso. Não tinha esse foco, né, anteriormente. As pessoas estão envelhecendo mais, envelhecendo bem, né? Isso é o mais importante. Isso é o mais importante, apesar de que as doenças, né, neurodegenerativas, por exemplo, elas trazem uma incapacidade maior para esses idosos. Mas acho que a sociedade tem essa consciência da necessidade de viver bem, né, de envelhecer bem. Então, a prática de atividade física, alimentação, você ter a convivência, isso é algo que eu acho que a sociedade está consciente disso agora. Você acha que, quando a gente fala residencial sênior, por exemplo, a aquarela, ela é a partir de qual idade que vocês já acolhem para a família aquarela? Porque vai fazer parte da família aquarela. Sim, também, né? É uma família aquarela, exatamente. Nós podemos acolher pessoas com 60 anos ou mais. 60 anos. Existe uma legislação, a RDC 502/2021, ela diz isso, tá? As exceções, elas existem, mas somente com liminar judicial, tá? Mas a regra é que sejam pessoas com 60 anos ou mais. Então, nesse caso, quando a gente fala da aquarela, é só para esse público de terceira idade. É uma instituição de longa permanência para idosos. Estão perguntando o seguinte, é possível morar com independência dentro de um residencial sênior? Sim, é possível. A independência, as pessoas independentes, com autonomia, que vêm, né, que nos procuram, elas querem convivência. E o residencial, a institucionalização, isso é fantástico, né? Essa convivência, ela é maravilhosa. Então, a gente recebe pessoas com autonomia, com independência, como também recebemos pessoas com dependência, seja ela funcional ou cognitiva. Então, na verdade, muita gente trouxe aquela coisa, mas será que o residencial sênior, ele é voltado apenas para idosos dependentes? Não é. Não. E assim, temos muitas atividades. Hoje, nosso time, né, não sou eu, né, mas o nosso time entende que as atividades, sejam elas de lazer, de estimulação cognitiva, as atividades terapêuticas, elas são essenciais para a qualidade de vida do idoso. Tanto é que essas atividades, elas acontecem aqui diariamente. De segunda a sexta, nós temos a terapia ocupacional todas as manhãs. E à tarde nós temos oficina, culinária, arte-terapia, musicoterapia, o momento da oração, né? Festas temáticas, aniversariantes do mês, passeios externos, enfim. O idoso, ele tem movimento, ele movimenta o dia inteiro aqui no Aquarela. E nos finais de semana, como a gente tem visitas todos os dias e muitas visitas, como eu disse, elas são livres, nós recebemos muitas famílias, então a gente traz uma música ao vivo, ambiente, no horário do almoço, né? E essa família pode vir almoçar, tomar um café, jantar com esse idoso aqui. Tudo isso foi preparado, tudo isso foi estudado para a gente deixar a família acolhida, quentinha, junto com esse idoso. Isso é muito importante. Como é que é esse papel hoje, quando a gente fala aquarela, residente e família? É importante esse triângulo, a cumplicidade entre todos? Como é que é isso para vocês? Muito importante. Essa família, ela participa desse plano de cuidados e dos desejos desse idoso.
Então, essa família, ela acompanha a rotina, o dia a dia do idoso muito de perto. E a família estando presente é algo que a gente preza muito, como eu já havia falado, esse idoso vai se sentir mais acolhido, mais seguro, mais feliz, né? Então, é muito importante esses 3 pilares que você disse. O que você acha na sua observação? Obviamente, você tem toda uma equipe que obviamente também reporta tudo para você e que você acompanha tudo de pertinho, mas assim, o que mais você acha que atrai essas famílias junto à aquarela? Luciano, você falou do atendimento, um ponto muito forte, né? Não, mas assim, se você for ver num montante, o que você destacaria? Não, eu não tenho dúvida que é o cuidado. Esse cuidado individualizado, ele é algo diferenciado mesmo, assim, é um olhar de muito carinho, de muito respeito, onde a gente respeita a história desse idoso e dessa família. Então, eu acho que, e eu faço questão de acompanhar isso muito de perto, eu tenho isso da minha mãe. A minha mãe, eu tenho um exemplo dentro de casa, né? Ela acolhia, ela abria as portas da casa para acolher qualquer pessoa que precisasse dela. Então, assim, esse acolhimento, esse olhar, esse cuidado, ele é muito importante, né? Então, a família aqui, eu acho que esse é o nosso grande diferencial. E é lógico, a gente tem uma estrutura, né? Que, como eu te falei, ela foi planejada, ela foi estudada, isso confere mais segurança, bem-estar, né, mais conforto, uma vivência com outras pessoas, que a gente tem esse espaço para isso, nós trabalhamos para isso acontecer. Então, eu acho que são esses alguns diferenciais, mas sem dúvida nenhuma o nosso cuidado. Com você, comunicação está com a gente aqui participando também ao vivo, obrigado sempre aí pela audiência, pelo carinho de vocês. Aliás, você está chegando agora, estamos falando de cuidado, amor, bem-estar. Estamos falando da aquarela, do residencial sênior, Juliana com a gente, trazendo aqui um pouco da experiência, do conhecimento, ela que é enfermeira, ela que é uma das sócias, também diretora assistencial, está trazendo aí, compartilhando com vocês um pouco desse trabalho, de toda essa experiência. Então você está chegando agora, quer participar, quer trazer uma pergunta, uma dúvida, sinta-se à vontade, vocês sempre são os nossos maiores convidados, eu diria os protagonistas do podcast executivo. E a Com Você Comunicação também está com a gente aqui e trouxe o seguinte: vocês realizam o cuidado com idosos pós-alta hospitalar? Sim, é o que a gente chama de deshospitalização. Na verdade, nós temos algumas modalidades, vamos dizer assim. Nós temos o day use, né? Aquele idoso que vem para o aquarela pela manhã, ele vai passar o dia aqui, fazer as alimentações, receber os cuidados, participar de todas as atividades, conviver com outras pessoas, criar laços, que é o mais importante dessa modalidade, e ele retorna para casa no final do dia. A temporada, que pode ser semana, meses, 2 meses, é para aquele idoso que, por exemplo, ele teve uma internação e veio para cá, ou a família vai fazer uma viagem, os cuidadores domiciliares, eles vão tirar férias e esse idoso fica aqui conosco uma temporada, tá? E o que a gente chama para sempre, que é o permanente, né? Aqui é a casa do idoso, mas ele pode sair com a família, com o responsável na hora que ele quiser. Puxa. Pode passar o final de semana na casa do filho, da família e retornar. E a deshospitalização e a reabilitação, eles encaixariam dentro da temporada, tá? A deshospitalização, como que funciona? É um idoso que ficou hospitalizado e vamos imaginar que ele sai com um dispositivo, com um cuidado mais complexo. Esse idoso vem para cá, né? A gente vai fazer um trabalho intensivo com ele para desmamar, retirar esses dispositivos para que ele retorne para casa com cuidados básicos, menos complexos, de forma que a família consiga cuidar. Porque quando ele chega aqui numa pós-hospitalização, ele precisa de um olhar técnico, um cuidado especial, né? São cuidados mais complexos. E também a reabilitação, que o idoso fraturou um fêmur em casa, teve um AVC,
e aí ele precisa de reabilitar. Fica aqui conosco, um trabalho intensivo da equipe multiprofissional, todos eles, para que ele retorne para casa com mais autonomia. E a importância também, porque às vezes o familiar, na correria e o trabalho, fala, e agora? Eu não tenho como ficar com esse meu ente querido. E aí vem esse desespero também, e o que a gente vai fazer? Quem que a gente vai colocar aqui para cuidar? Ou vamos levar para um local, por exemplo, um residencial sênior que tem uma estrutura, um trabalho totalmente especializado, que é o que você acabou de falar. Não tem nada igual de ter quem a gente ama com profissionais que muito conhecem e que têm um cuidado diferenciado, um carinho, um amor. Eu acho que esse é um outro ponto também que as pessoas observam muito, né? Sim, e até é interessante você tocar nesse ponto, Luciano, que isso não é abandono, né? De jeito nenhum. A gente tem que desmistificar isso. Pelo contrário, né? exatamente. Pelo contrário, você está dando o que a pessoa precisa. Ela precisa de um olhar de uma equipe multiprofissional, ela precisa de conviver, né? E fazer a gestão, né? Eu falo que é uma empresa que se tem dentro de casa, né? Fazer a gestão de cuidadores, de pessoas, do medicamento. Isso é muito complexo, né? E envolver a família nisso, tem um estresse emocional, tem um estresse físico, né? E a gente está aqui para isso, né? E lembrar, isso não é abandono. Eu acho que não é legal é o idoso ficar em casa sozinho, na frente da televisão o dia todo. Então, assim, no residencial, ele vai ser estimulado, ele vai participar de atividades, vai ter estimulação cognitiva, um olhar, né, de uma equipe multiprofissional e a convivência. E nunca vai estar sozinho. Nunca vai estar sozinho. Vai ter sempre esse cuidado, né? E eu acho que você deve ter muito feedback disso por parte da família, dos próprios residentes, que vocês observam, né? Vocês têm um olhar mais profissional, mais aguçado, mais sensível. E vocês observam, na verdade, eu acho que essa socialização. O que mais marca, o que mais chama a atenção? Vou falar da Juliana, porque eu acho que todo mundo tem um olhar. Mas falando Juliana, vamos ver. A gente tem muitos cases de sucesso aqui, muitos, incontáveis, assim. Tem várias pessoas que começaram no Day Use, que hoje são moradores, e não porque perderam em funcionalidade, nada disso, é pelo prazer de estar aqui, né? Pessoas que vieram passar 15 dias, um mês, depois mais um mês, e hoje são moradores. Sair, vou ficar aqui. E eles podem sair a hora que quiser, né? Então, assim, eu acho que isso é muito legal. Não tem preço essa realidade, não é? Não tem preço. São coisas que a gente fala... Isso é uma resposta do trabalho, do cuidado que este idoso teve e essa família recebeu, né? Agora, Juliana, falando do seu lado também empresarial, como é que quais são os principais desafios que você observa em gerir, por exemplo, um residencial sênior, a Aquarela? Quais os maiores desafios que você, como empresária, por exemplo? Eu acho que a gente tem alguns desafios. Primeiro, essa questão de que estar em um residencial não é abandonar, tá? Isso é o desmistificar primeiro. isso. Desmistificar isso. E, por fim, pessoas. Por isso que é aquilo que eu falei, né? É trazer pessoas boas, pessoas que realmente, com empatia, com amor, que gostam do cuidado do idoso, né? Isso é fundamental. Por isso é o que eu falei com você. A questão, a proposta de ter uma pessoa especializada nesse processo de seleção, né, de treinamento, de engajamento das pessoas, né, para que a gente possa oferecer o melhor cuidado possível para as pessoas que estão aqui dentro. Como que você observa, Juliana, quando a gente fala, né, residencial sênior, Brasil? Não sei se você teve a oportunidade, se você observa muito lá fora, tem muita diferença de lá para cá? Como é que está hoje aqui, falando da própria Aquarela, o cuidado, a estrutura, equipe de profissionais, tudo isso, como é que é? Eu acho que é mais cultural. Cultural. Tá? Com relação a serviços, não. Tá? Nós oferecemos serviços de excelente qualidade. Eu acho que mais cultural. A gente recebe, sim, pessoas que chegam aqui para conhecer e falam: ah, não, quando eu precisar, eu vou procurar vocês. Né? E lá fora, não. Né? As pessoas, eles vão para um residencial
com autonomia, com independência, justamente valorizando a questão da convivência. Buscando, exatamente, uma melhor qualidade de então, vida. Eu acho que é uma questão cultural e não assim de serviços. É fato. Bom, você falou muito rapidamente logo no início, muita gente vem chegando no decorrer do podcast, a gente sempre agradece o carinho, a participação e o acompanhamento de vocês aí, da audiência, do outro lado da tela, sempre acompanhando de perto as edições do podcast executivo. Hoje conhecendo mais a Aquarela Residencial Sênior, Juliana com a gente, ela que é enfermeira, ela que é diretora assistencial, sócia do Aquarela e traz um pouco dessa experiência, desse trabalho fantástico que a Aquarela e toda a sua equipe faz, toda essa família faz, mediante ao Residencial Sênior. E aí, você comentou muito rapidamente de equipe multidisciplinar. Equipe multidisciplinar, para vocês, montar essa família, falando dessa equipe, foi desafiador? É muito complexo? É uma mão de obra difícil? Como é que é isso? Ai, Luciana, eu não posso... Eu sou suspeita para falar, porque eu fui muito feliz, eu sou muito feliz com a minha equipe, sabe? Eu fui muito feliz e muito assertiva nas pessoas que estão aqui conosco, né? Mas é complexo, né? Assim, e é muito importante, você tem que ter as pessoas certas, com as especializações, com o olhar da gerontologia, né? Que envolve o idoso, porque essa equipe vai trabalhar junto o tempo todo, de forma integral, de forma com sinergia, de forma síncrona mesmo, para estabelecer um plano de cuidados ideal, né, valorizando essa autonomia, essa independência e o bem-estar desse idoso. Então, é desafiador, mas eu fui muito feliz nesse desafio. Hoje, falando da Aquarela, quem compõe essa equipe multidisciplinar do Residencial Sênior, por exemplo? Você citou muito rapidamente vários profissionais, várias áreas, mas então só para a gente contextualizar, o que você destacaria? Vamos ver se você vai lembrar, né? Porque eu acho que são muitos profissionais. São muitos profissionais. São enfermeiros, né, supervisores, 24 horas por dia, então nós temos de manhã e de noite enfermeiros, nós temos uma coordenadora de enfermagem, 2 médicos geriatras, 2 fisioterapeutas, fonoaudióloga, nutricionista, psicóloga, nós temos um chefe de cozinha, podóloga, esteticista, músicos, arteterapeuta, realmente cuidadores de idosos, né? Então, realmente são várias pessoas envolvidas nesse cuidado. É interessante você trazendo essas observações, e a gente estava falando um pouco antes, né, do grande diferencial de a gente deixar um ente querido sozinho em casa e, de repente, ele está se socializando com outras pessoas, além de todo esse cuidado médico, profissional. Quer dizer, muitas vantagens que às vezes as pessoas não têm uma noção, não têm ideia. E assim, essa equipe que traça o nosso plano de cuidados individual, tá? Então, quando o idoso ele chega aqui, né, lógico que existe por trás dessa admissão, e eu vou falar, quando esse idoso chega aqui, essa equipe ela reúne, cada um dentro do seu olhar, né? E traça esse plano de cuidados. Então, dentro de 7 dias, a gente já tem esse plano, esse cuidado do idoso desenhado, que a gente apresenta para a família, né, e para todo o restante do time. Então, é a partir desse plano que a gente vai traçar, que a gente vai trabalhar, né, a saúde, a autonomia, o bem-estar desse idoso, né? E a admissão, né, eu falei que quando o idoso chega, a gente tem esse plano de cuidados, e a admissão desse idoso, que acontece de uma forma muito leve, né? Na verdade, o processo ele inicia através da nossa gestão de experiência do cliente, né? Quando o familiar ou um idoso faz o primeiro contato no residencial, ele já é prontamente atendido, existe uma cadência, né, de informações, a gente vai colhendo algumas informações, essa família vem, né, para o residencial, onde eu faço questão de recebê-los, porque eu gosto de apresentar o serviço, apresentar as pessoas, conhecer um pouquinho da história deste idoso, né? E como enfermeira, tem esse olhar técnico, então eu colho todas essas informações. E o próximo passo é a gente fazer a pré-admissão,
né? Quando eu falo de cuidado individualizado, eu acho que é tudo isso. A nossa coordenadora, ela vai na residência desse idoso, para entender as suas condições clínicas, a sua rotina, as suas preferências, né, o local que ele está inserido, o que ele gosta de comer, qual a consistência, que time que ele torce, que horas que ele dorme. Todos os detalhes. Todos os detalhes. Para quê? Para que quando esse idoso chegar, o nosso time já conhece tudo, já sabe o que ele gosta, como ele gosta de ser chamado, né? Já conhece tudo, além de conhecer essas preferências. Né? Então, assim, junto com a família, com todas essas informações, com todo mundo junto, interagindo junto em favor dessa adaptação, não tem como dar errado. E a família nos apoiando, é sucesso com certeza. E é tudo totalmente personalizado, né? Sim, personalizado, desde o quarto, né? É único. A esse cuidado. Hoje a nossa acomodação, ela pode ser individual ou dupla. Boa tá? observação. Lógico, né? Todas as suítes super acessíveis, banheiros, suítes, tudo acessível, tudo dentro da lei. E esse idoso, ele pode trazer a história dele para dentro da suíte dele, para dentro do quarto dele. Aquelas coisinhas pessoais que gosta, tem carinho. Máquina de costura, nós temos máquina de café, não sei o quê, tudo que é da história do idoso. Remete uma história. Tesoura, fotos, quadros, pinturas. Nós temos uma idosa que borda, então o quarto dela tem a carinha dela. Então, é a história dele que está aqui dentro do residencial e que a gente preserva e respeita e valoriza demais. Agora, esse trabalho, por exemplo, pode acontecer de alguns desses idosos, quando vêm para cá, ele já vem tomando uma certa medicação, nos horários. Sim. Tudo isso também é detalhado, é passado, e aí tem uma equipe que vai cuidar disso, e vai estar de olho nos horários, em qual que é a medicação, o que tem. Como é que é esse detalhe e a comunicação hoje da Aquarela, dos profissionais, junto aos familiares? Tem esse contato sempre com eles? Sim, sim. Então, a gente já tem essa história. Quando esse idoso chega aqui, a gente já tem todos os medicamentos que ele usa, o horário que ele usa, todas as particularidades, tá? A gente faz questão de acompanhar nessa primeira semana e passando diariamente para a família como ele está alimentando, como que está essa convivência com as outras pessoas, como que está o sono, né? Então, e a gente fazendo esses pequenos ajustes quando necessário. É lógico que é um momento delicado para a família, né? É algo novo. Sem dúvida. Para o idoso que está inserido em um meio que ele não conhece as pessoas ainda, e para a gente que ainda não conhece assim, a fundo aquele idoso. A gente conhece a história, né? Mas a gente ainda é. não tem esse conhecimento a fundo dele. Então é muito delicado, mas flui muito, muito bem, né? Com toda essa equipe trabalhando junto, dá sempre muito certo, né? E a questão da medicação sempre acompanhado muito de perto pelas enfermeiras que estão aqui full time. Vamos falar de um outro cuidado da Aquarela em relação também à casa, ao residencial, aos seus residentes. A alimentação, como é que é? Sim. Eu te falei, né? Nós temos um chefe de cozinha, nós temos uma cozinha industrial. A nossa alimentação, nós temos uma nutricionista que está aqui 3 vezes por semana, o dia todo, então ela acompanha a alimentação de cada idoso, todas as restrições, e ela faz um trabalho muito de perto com a fonoaudiologia, que vai trabalhar a consistência dessa refeição, porque alguns idosos eles não podem comer não podem receber a dieta sólida, então tem que ser uma consistência diferente, né? Então ela que vai fazer essa avaliação junto com a nutricionista e traçar todos esses cuidados. Nós temos hoje, foi algo que nós fomos muito assertivos, o nosso restaurante aqui no térreo, nós temos uma equipe de cuidadores que é exclusiva do térreo. Então essa equipe de cuidadores, ela é muito atenta, ela tem um olhar diferenciado para a questão da alimentação. Então, se ele usa suplementação, se ele pode comer salada, se ele tem intolerância, se a dieta dele é pastosa, se ele usa o espessante nos líquidos, enfim, ela está atenta a todas essas particularidades, né?
E a alimentação, estava falando da cozinha industrial, então um chefe de cozinha com um olhar muito atento para esse cuidado, né, para a questão nutricional, ele tem o cuidado de trazer sempre refeições bem atrativas, né, visualmente falando. Então, é esse time que é responsável pela questão nutricional e da alimentação. Não poderia de falar da nossa quarta gastronômica. É um projeto novo assim, já tem um mês e meio que nós já colocamos em prática. Já foi adotado. Já foi aprovado por todos. Muito bom. A gente escolhe um idoso toda quarta, né? E ele vai escolher um prato, uma culinária. O nosso chefe prepara essa comida para ele, a culinária, o prato que ele gosta, lógico, não para ele, para todos, né? Mas não é só esse carinho, é muito além disso, porque esse prato, né? Essa cozinha, esse evento, ele traz recordações, afetividade, história. Então funciona super bem. Então, quando você fala de alimentação, a gente tem todas essas pessoas envolvidas e é algo que a gente acompanha, faz a gestão muito de perto e flui super bem. Eu estava pensando aqui, muita gente que tem o papai, a mamãe, com mais idade, e os dois ali sozinhos, às vezes na correria, muita gente viaja muito, e existem situações, pode vir aqui, posso trazer meu pai, minha mãe, eles podem ficar juntos aqui, como é que é isso no residencial? Sim. Porque muita gente pergunta. Hoje nós temos 4 casais aqui. Olha isso. Eles podem ficar juntos, né? Na verdade, assim, somente o casal podem ficar juntos. Entendi, né? Perfeito. As acomodações, elas obrigatoriamente têm que ser separadas por sexo, e aqui a gente atende ambos os sexos. Mas o casal, ele pode ficar juntos, né? E como eu disse, eles podem passar o dia para convivência, para curtir tudo isso aqui. Eles podem passar uma temporada num hotel sênior. Olha, que legal. Podem morar. Agora, Juliana, muita gente está perguntando, quando a gente fala do residencial sênior do Aquarela, se tem profissionais, por exemplo, na área da fisioterapia, e psicólogos, como é que funciona? Sim. Também tem? Sim, nós temos 2 fisioterapeutas, temos psicóloga, nutricionista, é aquilo que a gente falou da equipe multiprofissional. E eu falei, né, anteriormente, nós valorizamos muito essas atividades terapêuticas, de fisioterapia. O nosso plano, né, a nossa proposta de moradia, ela contempla uma sessão individual de fisioterapia na semana. Olha, né? Que bom. Então, todos os idosos fazem fisioterapia individual uma vez na semana, e a fisioterapia coletiva, ela acontece todos os dias pela manhã. Tá? Um alongamento, um relaxamento, todos os dias pela manhã. E as terapias, né? A terapia ocupacional, ela acontece de uma forma, na verdade, ela é dividida em grupos. E a terapia ocupacional nós vamos segmentar em grupos cognitivos. Tá? A gente até dá cor a esses grupos, né? Porque nem todas as atividades podem... Um idoso, por exemplo, que já tem uma demência estabelecida, Entendi. Às vezes ele não se beneficia de uma determinada atividade. Então, as atividades de terapia ocupacional, elas são segmentadas por cores, por grupos, considerando o perfil cognitivo. Mas todos eles participam dessas atividades. Quando a gente traz, por exemplo, não sei se às vezes, obviamente, pode vir a acontecer, quando a gente fala de uma situação de emergência médica, e aí tem uma equipe 24 horas pronta, independente do que necessite para poder dar esse suporte, Juliana? Sim. Luciano, o fato da gente ter um enfermeiro aqui 24 horas, um enfermeiro superior, isso dá muita segurança para o idoso, para a família, né? Para mim como responsável. E a nossa equipe médica, a nossa equipe multi já conhece esse residente. Então, assim, a gente evita muito a hospitalização, tá? E a gente sabe que toda vez que tem uma hospitalização,
esse idoso ele retorna para cá, né? Ele perde alguma autonomia, ele perde alguma funcionalidade. Então, a gente consegue, assim, com muito sucesso, evitar essas hospitalizações. É lógico que, se precisar de encaminhar para um hospital, nós vamos fazer isso. A família já sabe disso, mas a gente consegue, com segurança, muita resolutividade aqui dentro, tá? A gente tem um serviço móvel de urgência, tá? Então, se ele realmente precisar de ser transferido para um hospital, nós vamos oferecer dentro de um veículo apropriado, com toda a segurança, com uma equipe adequada para essa assistência. Com você Comunicação trouxe o seguinte: quais as atividades que o idoso realiza no residencial Aquarela? Todas. Muito bom. Todas as atividades, terapia ocupacional, fisioterapia, participa de música, de aulas de culinária, tá? Junto com a terapeuta ocupacional e a nutricionista, fisioterapia, estimulação cognitiva, né? Então, assim, são várias atividades, jogos, jardinagem, são várias as atividades. Eu falo que eles movimentam o dia todo. Quando a gente fala de estrutura, conforto, o que a gente pode trazer, Juliana, do Aquarela Residencial Sênior? O que você considera ser aí uma dos principais diferenciais quando a gente traz a infraestrutura do residencial? Eu falei anteriormente, o Aquarela ele teve um planejamento muito minucioso, essa é a palavra. Então, nós pensamos em tudo, né? A construção veio, por exemplo, nós temos gases medicinais canalizados, nós temos gerador de energia, todas as suítes, ela tem campainha de SOS, tem luz de vigília, toda a acessibilidade em todo local, com barras, piso, iluminação, tudo que precisa, as portas mais amplas, né? Então, assim, não tenho certeza, isso é um grande diferencial. Então, quando você traz esse diferencial, né, de um espaço que foi planejado e construído junto com o cuidado que é pensado individualmente para cada idoso, faz a diferença. Faz a diferença. Com certeza. E aí você trouxe, né, a ideia dos diferenciais dos espaços e da acessibilidade e da própria segurança, né? Sim. Então, quer dizer, foi um cuidado que foi pensado em todos os sentidos, né? O diferencial das acomodações, eu acho que também é um ponto importante. Você conseguiu agregar tudo. Como que a gente pode falar? Você fechou o cerco, na verdade, para poder levar o melhor em termos desse cuidado, desse acolhimento e desse carinho, falando de residencial sênior, falando do Aquarela. Foi isso? E esse que era o meu sonho, né? Ter um lugar, que foi sempre o meu sonho, ter um lugar que fosse totalmente acessível, né? Que pudesse oferecer essa segurança, esse conforto, esse bem-estar, né? Proporcionar isso para o idoso, para a família, e com um time que trabalha com brilho nos olhos para oferecer o melhor cuidado. Isso faz a diferença, né? Faz toda a diferença. Agora diz uma coisa, tecnologia. A tecnologia é uma grande aliada hoje do residencial. Quando a gente fala de monitoramento, com a própria segurança, como é o que vocês observam em relação a esse cuidado? Sim. A tecnologia, nós também empregamos a tecnologia aqui, continuamos empregando todo dia, todos os dias, cada dia você tem algo novo, né? Nós temos monitoramento de câmera em tempo real, então nós temos 4 andares de acomodações, todos esses andares, eles têm uma tela de monitoramento, porque a gente sabe que todas as pessoas que estão aqui dentro existe um risco, né? Então a gente faz o gerenciamento desse risco, né? E aí a gente traz máquinas, o software, nós temos um prontuário eletrônico com todas as informações, com fotos, com registro da história do idoso aqui dentro. Então, a tecnologia sempre agregando aqui. Uma grande parceira. No nosso residencial, com certeza. Agora, obviamente, o pessoal na câmera geral consegue ter uma visão mais ampliada e a gente tem um espaço aqui externo belíssimo, super aconchegante. Então, tem também essa preocupação do residencial Aquarela em relação à convivência social, essa parte do lazer, da tranquilidade. Sim. Esse foi um outro ponto que você trouxe também, né?
E assim, um espaço que foi preparado para receber as famílias, né? Então aqui no solário onde nós estamos, eles podem vir, podem almoçar, tomar um café de uma forma mais reservada, só a família aqui, ou lá junto com outros idosos convivendo. Inclusive nós temos vários ambientes aqui onde que o idoso, se ele não quiser ficar aqui, ele pode ir para a sala de cinema. Nós temos o Espaço Movimente, que é fantástico, é um espaço que nós criamos para literalmente movimentar o corpo e a mente, por isso Movimente, né? E lá nós temos sala de fisioterapia e pilates, sala de terapia ocupacional, um espaço ecumênico, uma cozinha funcional onde eles podem cozinhar, sala de TV, né? Um espaço de cinema também, salão de beleza. Então, se ele não quer ficar aqui, quer um lugar mais reservado, ele vai para o Movimento, ele vai para a sala de cinema. Possibilidades existem muitas. Muitas possibilidades. O que você percebe que eles gostam mais, Juliana? Que mais atrai? Que mais eles curtem? Sem dúvida nenhuma, o nosso Espaço Movimento é cheio de energia, é onde acontecem as atividades. Espaço, na verdade, assim, eles ficam muito pouco nos quartos. Por quê? Porque a gente oferece atividades o dia todo. Então, eles estão no Espaço Movimento, ou eles estão fazendo uma deliciosa refeição aqui no restaurante, né? Eles sobem após as refeições para descansar, né? E à noite eu falo que depois do almoço para o descanso da beleza e à noite para dormirem mesmo, mas o tempo todo em movimento. Perguntando o seguinte, pergunta para a Juliana o que ela considera ser um grande diferencial que torna o Residencial Senhor Aquarela realmente acolhedor. Pessoas, cuidado. Eu tenho minha porta aberta ali para os familiares, para os colaboradores, para os visitantes. Então, esse acolhimento, esse abrir a porta, estar disponível, acho que é um grande diferencial. Herança, né? Tinha exemplo dentro de casa, então não teria jeito de ser diferente. A grande escola, sem dúvida nenhuma. Estão perguntando o seguinte, o acompanhamento, ele é o mesmo para todos ou varia conforme o grau de dependência? O acompanhamento, eu posso dizer que o plano de cuidados é diferente, né? Mas seja o idoso individual ou o idoso que é totalmente dependente, ele vai ser cuidado com a mesma delicadeza, com a mesma responsabilidade, com ética, com carinho, né? Mas o que difere é o plano de cuidados que é traçado pela nossa equipe Monte, tá? Só para explicar, por exemplo, eu posso ter um idoso que não precisa de acompanhamento de fono, e o outro que precisa de um acompanhamento mais de perto, porque existe um risco de engasgos e isso trazer outras complicações. Então, esse plano de cuidado que vai dizer isso. O residencial também atende idosos temporariamente, como os períodos pós-cirúrgicos? Já perguntamos, já respondeu, mas a gente, às vezes o pessoal chegou agora, sim, não tem problema nenhum. Ela fala de novo. Sim, nós atendemos, né? É o que a gente chama de temporada, né? E nessa temporada inclui a deshospitalização e a reabilitação. A deshospitalização é quando esse idoso ele recebe a alta hospitalar, ele vem com um cuidado mais complexo e aqui a gente vai fazer um trabalho intensivo com ele, de forma que ele possa retornar posteriormente para casa com um cuidado menos complexo, né? Isso acontece na deshospitalização, na temporada também, quando a família precisa de viajar, descansar para as férias, o cuidador da família, ele passa uma temporada aqui conosco. E a reabilitação com a mesma proposta. Ele vem, reabilita, né? Seja lá de uma fratura de fêmur, de um AVC, chegou com um dispositivo para uma via alternativa de alimentação, que são as sondas para alimentar, e a gente vai fazer um trabalho intensivo para que a gente retire esse dispositivo, que ele possa alimentar com via oral e assim a família possa assumir esse cuidado que é mais simples e não tão complexo como ele chegou. Vídeo, televisão ainda não tem olfato, não tem o cheirinho, mas agora eu estou sentindo aqui na parcela, não, eu tinha que falar, um cheirinho absurdamente irresistível. Já estão preparando alguma coisa. Sim, sim.
aqui, né, a nossa cozinha. E esse cheirinho todo dia, Luciano, é um sofrimento, né, pra gente, assim, mas é um cheirinho maravilhoso. Na verdade, essa comida, ela vem cheia de carinho, esse cheiro maravilhoso. São 6 refeições diárias. 6? Né? No mínimo Uau. 6, no mínimo 6 refeições diárias e todas preparadas respeitando as particularidades, né? Como eu disse, consistências, intolerâncias, desejos, né, de cada idoso. Que legal, bacana. Vamos lá, o pessoal trouxe muito mito, verdade. É mito ou é verdade? Então eu vou trazer... Vamos lá. Você é expert, então você vai ajudar. Viver em um residencial sênior reduz a solidão. Com certeza, sem dúvida alguma. Verdade. Verdade. Essa convivência, ela é essencial, né? O que a gente falou. O idoso ficar sozinho em casa, né? Ele vai ficar na frente da TV, vai receber uma visita de um profissional, né? Mas assim, você tem poucas pessoas ao redor dele, e aqui não. Você tem muitos idosos, muitas famílias, muitos visitantes. E eu falo que o idoso, ele não convive só com a família dele, não. Ele convive com todo mundo aqui. É verdade, né? é verdade. Então diminui sim a solidão, a depressão. Vamos de novo. Mito ou verdade? Os idosos perdem a autonomia no residencial sênior. Mito ou verdade? Mito. Mito, não necessariamente. não é verdade. Não, Assim, gente, é óbvio que tem idosos que chegam aqui que eles já têm um comprometimento importante, né? E o nosso plano de cuidado é justamente isso. Esse idoso X, qual que é o prognóstico dele? O que nós vamos traçar? Será que ele tem condições de voltar a caminhar? Ele tem condições de voltar a caminhar com um andador? Ou ele tem total condições de voltar a caminhar? Esse plano de cuidado, né? Esse olhar da equipe multi que vai direcionar isso, né? E aí a gente vai trabalhar em cima dessa proposta, né? Mas, nossa, incontáveis pessoas que já chegaram aqui, já reabilitaram, já... Ia te perguntar isso. E como é que é isso para esse residente, para esse familiar? Porque quando vê, eu não acredito. Eu acho que deve ser muito gratificante. Nós temos um caso aqui, um português, um amado português, ele veio pós-fratura de fêmur, né? E ele viria para se hospedar, reabilitar e voltar. Ele está aqui até hoje, não foi embora. Caminhando. O nosso fisioterapeuta fala, o seu Celedônio, olha, até citei o nome dele, mas não tem problema. O seu Celedônio, ele gosta de praticar a fisioterapia diariamente e é com força, não é uma fisioterapia leve. Então, assim, trouxe muito mais autonomia, muito mais independência para ele. Então, assim, depende muito da condição que aquele idoso chegou aqui, né? Tem idosos que realmente chegam e que a gente não consegue mudar aquele perfil. Por quê? Porque já existe uma patologia instalada, às vezes já teve um AVC que não caminhava há muito tempo, e aí é óbvio que nós vamos trabalhar para a gente dar a máxima autonomia, melhores condições de vida para esse idoso. Mas o que a gente vai trabalhar para manter aquilo ali ou sempre para a gente proporcionar uma melhor qualidade de vida. Preconceito em relação a residenciais sênior existe no Brasil hoje ainda ou não mais? Existe. Ainda tem isso? Existe. Infelizmente existe. E é isso que a gente precisa de quebrar, né? O residencial sênior é acolhimento, é carinho, é assistência à saúde, é um olhar voltado para o idoso, né? E lógico, quando você volta o olhar para o idoso, você tem, você abraça também essa família, né? Mas existe esse preconceito, infelizmente. Mas o residencial é tudo isso, é o cuidado, é a atenção, é o olhar para o idoso, na qualidade de vida, no bem-estar, no conforto, né? E oferecer que há de melhor um cuidado individualizado mesmo para ele. Juliana, o que mais você observa que surpreende essas famílias que acabam vindo pela primeira vez para conhecer o Aquarela Residencial Sênior? Que eles acabam falando, comentando, o que mais você vê?
Eu acho, Luciano, que é tudo isso, é todo esse, um conjunto, esse movimento, né? Essa energia daqui, sabe? Essa convivência, as pessoas, esse cuidado. O idoso, ele tem atividades o tempo todo. Então, você vê que ele está inserido num ambiente que proporciona bem-estar para ele, que ele está feliz, que ele está seguro, né? E assim, a gente faz questão sempre de ter a família perto, né? Trabalhando, sendo transparentes o tempo todo, eles trabalhando conosco, que é isso que é um resultado de sucesso. Com você Comunicação trouxe o seguinte: como que funciona o acolhimento, a comunicação em relação aos familiares, visto que é uma decisão muito importante? Sim, eu havia falado um pouquinho mais antes. No início, né? A gente tem uma comunicação muito estreita, né, com essa família, né? Assim, é uma comunicação diária. Hoje nós temos o nosso acolhimento, tá? O atendimento ao cliente. Então, todas as demandas da família, elas chegam ali nesse atendimento ao cliente, na experiência do cliente também, né? Então, é uma comunicação, a família está sempre junto conosco. A gente tem muito... a gente trabalha muito, a nossa psicóloga trabalha muito com essas famílias também, isso tá? Especialmente nesse momento da admissão, porque assim... por mais que você tenha essa decisão, né, fica um friozinho, sem dúvida. Né, até que a família veja que esse idoso está adaptado, que ele está feliz, que ele está participando. Então a nossa psicóloga está sempre junto com essas famílias e junto com os idosos aqui dentro também. Muito bem. Conversávamos em off, não falamos aquarela, residencial sênior. Não falamos o local, a localidade dele aqui, eu acho que é legal a gente destacar. E aí eu queria que você emendasse, porque estávamos comentando também, aí 2026 está chegando já, perspectivas futuras, o que está pintando por aí. Você falou que ia dar um spoiler aqui, então em primeira mão, podcast executivo, presta atenção, papel e caneta, já anota tudo. Bem, o Aquarela, ele está localizado aqui na região centro-sul de Belo Horizonte, na rua Hidra 211, aqui no bairro Santa Lúcia, bem próximo ao BH Shopping. E para os próximos anos, né, a gente já está com a nova casa em construção. Olha, acho que é um projeto para aqui 2 anos e meio, 3 anos. Será no Buritis, né? Lógico, sempre revisitando os nossos processos, sempre buscando tecnologia, né? Tudo que possa agregar nessa nova unidade, né? Não só no cuidado, mas também na hotelaria, né? E quero deixar também o contato, né? O nosso site. Vontade. É aquarelasenor.com.br, o Instagram que é @aquarelasenor e o nosso telefone aqui na recepção, que é 3316-9220. Tá, então, o código é 031, dúvida, né? Quiser agendar uma visita, vai ser um prazer, só entrar em contato com a nossa equipe. Descrição aí do podcast executivo tem os detalhezinhos também, você pode acompanhar de pertinho aí. Juliana, se pudesse deixar aqui uma mensagem, que mensagem você deixaria para os nossos internautas? Eu acho mensagem, dica, observação, o que você quiser. Sim. Para conhecer mais os nossos serviços, para conhecer um residencial, tá? O residencial, ele agrega muito na qualidade de vida do idoso. Residencial não é abandono, né? É amor, é você entregar, você propor melhor qualidade de vida, né? É uma convivência. Isso só vai proporcionar bem-estar, qualidade de vida, conforto, felicidade para esse idoso, né? E esse é o nosso trabalho. Então, convido para conhecer o Aquarela e vai ser um prazer recebê-los aqui e apresentar o nosso espaço e os nossos serviços. Quer deixar um abraço? Aproveita, é agora o momento. Sim, quero. Primeiro eu tenho que agradecer a minha equipe, claro. Né, Luciana? Eu tenho um time maravilhoso, como eu disse, um time que realmente
têm um brilho nos olhos, amam fazer o que fazem, que se propõem, né? Agradecer a você pelo convite, tá? E é isso, agradecer essa participação especial nesse podcast executivo que está sendo ótimo, prazeroso. Nós que agradecemos, podcast executivo que agradece ter a oportunidade. A gente sabe que tudo é muito corrido, mas mesmo nessa correria você conseguiu disponibilizar um pouquinho do seu tempo para poder participar dessa nossa edição, trazendo aí o grande diferencial, desmistificar, na verdade, né, sobre esse trabalho tão bonito que existe. Falando do residencial sênior, conhecendo de pertinho um pouco da aquarela, que é um trabalho diferenciado, e aqui a gente trouxe um pouquinho disso que tem portas abertas para acolher sempre com muito carinho, então vale a pena muito para quem não conhece, conhecer esse trabalho sensacional, feito com amor e carinho. Leva um abraço carinhoso do podcast executivo para toda a família Aquarela Residencial Sênior. E continuem fazendo a diferença na vida das pessoas. Esse é o nosso propósito. Sucesso para vocês. Muito obrigada. E hoje, falando de carinho, bem-estar, cuidado, amor, conhecemos de pertinho mais sobre a Aquarela Residencial Sênior. E quem participou com a gente foi a Juliana Araújo, sócia e diretora assistencial do Aquarela, também enfermeira, também profissional da área da saúde, e trouxe um pouco dessa experiência e desse trabalho sensacional agora para vocês aqui nessa edição. E nós, claro, sempre agradecemos esse carinho, a participação, a interação de todos vocês. Para todos vocês, uma ótima tarde. Não esquece, podcast executivo, conhecimento, ideias e informações que transformam o seu negócio, a sua vida. Tchau!